De um tempo pra cá, o que eu mais tenho escutado de alguns colegas, de alguns amigos, é que não se fazem mais filmes como antigamente. E com o surgimento e desenvolvimento dos serviços de streaming, muita gente ousa dizer que o cinema está ameaçado. Mas na verdade, mesmo com uma enorme variedade de filmes e séries em fácil acesso, o cinema segue de pé e até mais encantador. E se você acredita que não se fazem mais filmes como antigamente, Os Rejeitados é pra você. E essa obra cinematográfica é um abraço carinhoso nos filmes da década de 70. Durante o período de recesso escolar no final do ano, aquele que cobre Natal e Ano Novo, o professor Paul, aqui interpretado por Paul Giamatti, é obrigado a ficar de babá de alguns alunos que estudam nesse internato que ele trabalha, que por algum motivo não puderam voltar para suas casas no Natal. E o Paul, ele é um professor tradicional, né? Ele é um professor mais rígido, ele é aquele professor mais sisudo, e de certa forma ele é uma pessoa ranzinza e amarga. E essa personalidade do professor vai bater de frente com a personalidade de um aluno específico, o Angus, que é interpretado pelo Dominic Sessa, e ele é um aluno rebelde, sabe, impulsivo. Ele é aquele típico aluno que dá dor de cabeça. Porém, ele tá passando por uma fase difícil, ele tá meio bad porque tá com alguns problemas familiares. Depois desses dois personagens, nós temos a Mary, que é uma cozinheira, interpretada aqui pela Davine Joy Randolph. E essa mulher, recentemente, ela perdeu o filho, então ela tá passando por aquele processo de luto, né? O filme ele vai girar em torno desses três personagens especificamente. Como eles estão ilhados, né, presos nessa escola, eles vão ter que se virar para resolver as suas diferenças e tentar se entender da melhor maneira possível, principalmente o professor e o aluno. E o filme desenvolve isso, ele faz isso de uma forma muito divertida, de uma forma emocionante, de uma forma cuidadosa e muito engraçada. Os Rejeitados possuem um encanto devido à sua mistura entre comédia e drama, tudo feito em um clima natalino com doses seguras de nostalgia e humor ácido. E é bacana porque os personagens são apresentados de uma forma muito natural. O desenvolvimento deles é feito de uma forma bem carismática, isso faz com que a gente se identifique com cada personagem, cada um, à nossa maneira. E o melhor de tudo é que o filme não é um filme onde as coisas são preto e no branco, sabe? É bom e ruim e etc. Não. Por exemplo, o Paul, que é o professor, aquele ranzinza tradicional, ele é um professor de certa forma conservador. Ele prefere ensinar a moda antiga, ele prefere manter algumas tradições da escola e etc. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê esse professor, que é muito apegado a esses costumes, ele se recusa a dar aula de uma forma diferente, mais descontraída, ele se recusa a adotar as novas técnicas de avaliação dos alunos, que são avaliações mais brandas, de certa forma passando a mão na cabeça de alguns alunos. E ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, nós conseguimos ver um professor que ele está preocupado com que tipo de aluno ele está formando, ele está preocupado com o que essa escola está entregando para a sociedade. E ele também ama aquilo que ele ensina, ele adora, ele ensina com muito entusiasmo, apesar de ser uma maneira mais tradicional. E isso é muito bacana, porque ele não é um professor ruim, ele não é um professor ignorante por si só. Assim como o jovem Angus, o aluno, ele não é um rebelde sem causa, ele não é um garoto simplesmente, eu vou ser o personagem impossível porque tem que ser. Não, existe toda uma história por trás desse comportamento do Angus. E o filme ele trabalha isso de forma muito interessante, porque a adolescência ela é cheia de imprecisões, ela é cheia de medos, de rejeições, e aquele medo clássico de que a gente cresça e acabe se tornando simplesmente como os nossos pais quando nós temos ambições maiores. E apesar do filme ter um núcleo com esses três personagens, o foco ele vai estar mais tempo nessa queda de braço entre o professor e entre o aluno. E isso é feito de uma forma glamurosa que não tem como quem está assistindo não se interessar, não se encantar por isso. São contrastes geracionais, são desafios sociais de realidades diferentes e ao mesmo tempo próximas. E eu me arrisco a dizer aqui que de uma forma muito sutil, muito discreta, Paul e Angus representam as desilusões com o American Way of Life. Os anos 70 nos Estados Unidos foram carregados, de muitas tensões. Nós tivemos a Guerra do Vietnã, que deu um abalo pesado na moral dos Estados Unidos. Se fodeu! Isso vai se intensificar principalmente ali após o sonho hippie, mas eu acho que o escândalo de Watergate seria um ótimo representante dentro desse contexto. Se a gente parar para pensar, antes existia uma sólida verdade americana.
E ela é colocada em xeque e a sociedade passa a questionar cada vez mais, principalmente as suas autoridades. Isso está representado dessa forma sutil em Paul e Angus, respectivamente. E não para por aí, temos o contraste desses contrastes, que é, no caso, a Mary. A Mary, a cozinheira, ela é negra. E ela não está simplesmente passando por um processo de luto. A Mary, ela vai representar uma vida bem mais próxima da realidade de muitas pessoas que vão assistir esse filme. É uma vida que ela está distante da educação acadêmica, ela está distante de uma vida luxuosa, e é uma vida baseada em trabalhar arduamente para conseguir conquistar o seu espaço na sociedade, mesmo que esse espaço seja mínimo. E eu acho de uma sagacidade sem igual a forma como foi possível trabalhar todos esses contextos, mas em momento algum sem desviar da história dos 3 personagens principais. Esse trio é tão bom, é um trio que às vezes vira dupla, e aí eles voltam e viram trio de novo, enfim. É tão bom que a gente foca tanto neles que a gente simplesmente esquece que existem outros personagens coadjuvantes. Você sai do filme sem lembrar muito dos personagens coadjuvantes, você lembra muito dos 3 principais. Das piadas, né, dos momentos de interação, dos momentos de conflito. E aí eu acho que é impossível assistir Os Rejeitados e não se lembrar de A Sociedade dos Poetas Mortos. É uma estética muito parecida, a energia é a mesma. Eu acho que a diferença é que Os Rejeitados, ele traz mais comédia. E eu acho que ele também equilibra de uma forma bacana a questão do drama envolvido no filme. Mas é indissociável, não dá pra você não lembrar do clássico do Robin Williams. Mesmo com toda essa bagagem, né, dramática, essas emoções fortes ali presentes, Os Rejeitados, ele é um filme muito gostosinho de assistir, sério. E ele é como se fosse um abraço quentinho em você, assim. E ele é divertido, ele é muito divertido, ele tá cheio de piadas ótimas, tudo muito responsável. A estrutura desse filme é uma estrutura básica, comum, bem tranquila. Mas ela sabe trabalhar de forma inteligente esse drama, sabe, presente no filme, da mesma forma que fazia alguns filmes antigos. E olha, nota 10 pra galera responsável pela fotografia, pelo design de produção, pelo figurino. É uma equipe que foi muito atenciosa, até mesmo nos detalhes de início de filme, de final de filme. Você assiste esse filme pensando, poxa, eu realmente estou vendo um filme da década de 70. As cores são mais discretas, tá realmente tudo muito bacana. E eu fico feliz que a primeira cabine do ano tenha sido um filme tão agradável, né? Porque todo mundo costuma dizer que as primeiras cabines do ano, elas são bem mequetrefes, assim, são filmes bem... O diretor desse filme, ele é o Alexander Payne. Ele dirigiu Pequena Grande Vida com o Matt Damon em 2017, dirigiu também Nebraska em 2013, então dá pra ver que a pegada dele é justamente trabalhar com esse humor mais ácido, com um pouco de drama e com sátiras em relação à sociedade. Os Rejeitados já está no cinema, então eu recomendo muito que você vá assistir esse filme. E aí depois você me diga aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Compartilhe a tua opinião comigo. E claro, se inscreva aqui no canal, me dê essa força nesse novo início de jornada. Não esquece de ativar os sininhos, né? Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Curte, claro, e compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. E me segue também nas minhas redes sociais, né? Que também tô postando lá constantemente. Um bom início de ano pra você, um abraço e até a próxima.